Olá, essa apresentação faz parte de uma aula sobre raciocínio clínico, uma aula da disciplina MED-B 43, módulo clínico 5 da Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia, né? Então aqui nós vamos falar de raciocínio clínico, ensino de raciocínio clínico, né? Isso é importante, mensagem não só para os estudantes de medicina, mas para os professores também. Aqui nós vamos falar de scripts de doença, problemas clínicos, e a representação de problemas, e o SOAP, como eles se integram no ensino de raciocínio clínico e no pensamento, na forma do clínico experiente raciocinar clinicamente. Né? Para a apresentação não ficar muito longa, a aula foi uma aula quase 2 horas, eu dividi aqui em partes. Então vamos à parte 1 dessa apresentação. Primeiro, o que é o raciocínio clínico? É uma habilidade, um processo no qual dados são coletados, interpretados e ações são planejadas, visando diagnóstico e tratamento. Então, não é voltado apenas para o diagnóstico, embora seja uma parte importante do raciocínio clínico, mas também para ações de tratamento. Vai envolver processos cognitivos, conscientes e inconscientes, interagindo com fatores contextuais. Quais são esses? Tipo, características dos pacientes, quais são as preferências do paciente e do ambiente em que a prática se desenvolve. O raciocínio clínico desempenha um papel fundamental na, na prática médica. E é importante que ele seja o foco do ensino médico. Desde o início da década de 80, eu lia muito o que o Jerônimo Kassai, um clínico e educador, e os artigos que ele publicava no New England Journal of Medicine, os artigos sobre raciocínio clínico. Foi, eu, foi o primeiro assim, que eu li que começou a falar sobre erro diagnóstico e como evitar esses erros diagnósticos. E nesse artigo de 83, o Kassai, ele chamou a atenção da importância assim, de ensinar raciocínio clínico da forma como o, o clínico experiente ele faz, ele raciocina, né? E consistia os casos serem apresentados não na sua totalidade, mas os casos serem apresentados em pedaços, assim, né? Como informações que iam se acumulando, se perguntava ao paciente, então vinha a discussão dos estudantes e o professor interagia com o estudante, né? Outros pesquisadores, outros educadores, após Cassara, começou realmente a publicar muitos trabalhos baseados em case de discussão de casos, né? Mas o Cassara foi um indivíduo pioneiro nesse aspecto. E ainda antecedendo esse artigo do Cassari, em 68, o Lawrence Weed ele publica esse artigo, né? Teve um grande impacto esse artigo na educação médica e na prática médica, porque ele traz um modelo de prontuário, né, médico, baseado em problemas. Esse artigo ele denominou Medical Records that Guide and Teach. Então, essa era a proposta, fazer um modelo voltado tanto para o raciocínio clínico como para as práticas médicas. Esse é o modelo de prontuário bastante usado hoje em dia, né? Tanto tem um modelo, inclusive um modelo eletrônico desse prontuário, né? E desde a década de 80 nós temos ensinado o raciocínio clínico para estudantes de medicina, combinado essas propostas do Cassari e as propostas de Lawrence Weed. Um ponto fundamental no raciocínio clínico e depois até na organização daquele modelo de registro do Lawrence Weed é o conceito do que é um problema clínico. O problema clínico deve ser algo relevante para orientar decisões clínicas, que é uma bússola, algo que guia decisões de um tratamento, decisões de diagnóstico, se o diagnóstico ainda não está estabelecido, né? O problema não pode ser uma incerteza. Pode
Você não vai colocar e dizer que o paciente tem insuficiência cardíaca se você não tem toda certeza que esse paciente é portador de insuficiência cardíaca. O problema pode ser dispneia, pode ser explicado por ter várias possibilidades diagnósticas. Se você fecha esse diagnóstico como insuficiência cardíaca, ele passa a ser chamado de insuficiência cardíaca, o problema. Então, ele pode ser, portanto, um diagnóstico confirmado de uma doença, ou seja, a certeza, mas ele não pode ser uma dúvida diagnóstica. Eu acho que nesse ponto, o professor tem um papel muito importante de mostrar isso ao estudante, né? O estudante tem muita dificuldade, então às vezes ele faz uma lista muito grande de problemas, né? Isso não vai realmente ajudar, né? Então, mostrar o seguinte, quer dizer, não é simplesmente você listar uma série de sinais e sintomas sem realmente você pensar aquilo que realmente é mais relevante dentro para orientar decisões clínicas no paciente. Lembrar que uma lista de problemas, ele vai ajudar o seu tomada de decisões, o seu raciocínio, não em determinado instante apenas, mas ao longo de um acompanhamento do paciente. Aqui nós falamos modelos do raciocínio diagnóstico, do raciocínio clínico, mais voltado aqui para o aspecto do raciocínio clínico diagnóstico. Tem a chamada identificação de padrões, né? O que é isso? Imagina aqui, a gente colocou esse exemplo aqui, né? O clínico, ele trabalha numa zona endêmica de Calazar, imaginar, né? Ou no serviço voltado para doenças infecciosas, e recebe muitos pacientes com essa característica. Paciente jovem, vem dessa zona rural, de Chaves, que nem Calazar, procura atendimento com febre prolongada. O paciente, ele nota logo que o paciente está emagrecido e um abdômen aumentado. Ele pensa em Calazar, né? Aquele padrão é um padrão conhecido já dele, né? Obviamente que tem outras possibilidades diagnósticas com frequência e tal, e deve se tomar um certo cuidado, né? Sempre é interessante pensar em outras possibilidades diagnósticas e entrar no outro modelo de raciocínio clínico, que seria o modelo de raciocínio clínico probabilístico, chamado hipotético dedutivo, em que a avaliação inicial gera a possibilidade diagnóstica, né? A gente chama de probabilidade pré-teste, mas o teste não significa que seja exame laboratorial que você vai pedir, são inicialmente dados clínicos do próprio paciente. E com essas informações você vai gerando durante o processo de raciocínio clínico probabilidades, né? É um processo mental, e uma probabilidade que era pré-teste passa a ser pós-teste, que passa a ser pré-teste de outras informações clínicas e outros dados clínicos, inicialmente dados de história, dados de exame físico. Então, a pré passa pós e vai nesse processo com essa interação entre novos dados e probabilidades sendo trabalhadas mentalmente. Aquela proposta da Cassar é interessante porque ela é extremamente consistente com esse modelo, que é o modelo do raciocínio clínico da prática do médico, né? Quando o clínico experiente ele está raciocinando clinicamente, ele está usando conhecimento médico, né? O conhecimento é fundamental, né? O conhecimento adquirido, até desde as disciplinas iniciais do curso médico, como a anatomia, a fisiologia, né? E ele vai aprendendo, né? Com os livros e, né, em conjunto com as práticas de raciocínio clínico, ele vai aprendendo os chamados scripts de doenças, quer dizer, tipo, o que seriam os padrões, por exemplo, né, da doença. Isso vai, quando ele vê um paciente, por exemplo, com determinada queixa, com dor abdominal e febre, né, uma série de possibilidades vão sendo geradas, e nesse processo, os scripts da doença são fundamentais. Aqui está colocado o seguinte, quer dizer, quais são os pontos que fazem parte de um script de uma doença, por exemplo, aspectos como a fisiopatologia, né? A anatomia, quer dizer, essa doença parece ela se localizar em abdômen, por exemplo, né? Aspecto
da fisiologia, da imunologia. Essa é uma doença que aspectos e alterações imunológicas têm um papel importante, se é um agente infeccioso, se é uma toxina, a epidemiologia de respeito às variáveis demográficas, fatores de risco, a forma como essa doença se apresenta, rapidez, é aguda, ou seja, em dias de a sua apresentação, subaguda, ou seja, em semanas, ela é crônica, envolve meses na sua evolução, e a maneira como ela evolui. Ela é constante, né? O doente está manifestando dor sempre, ou seja, é mantida de uma forma estável, né? Ela é episódica, ocorre de vez em quando, portanto é intermitente, tem episódio de agudização, é recorrente, e os achados clínicos mais comuns e os não esperados por essa situação. Não tem os achados chamados chaves, por exemplo, mais específicos. Aquilo que é esperado está presente, né? Se não está presente, pode reduzir a possibilidade, né? E aqueles achados que podem rejeitar a presença dessa doença. Então, isso aqui é o que consiste o script de uma doença. Aqui um exemplo de script, usando o script de Kala-Azar, né? Nós demos um exemplo logo no início da apresentação e teria o que aqui os aspectos aqui da etiologia, né? Aqui chamando a atenção do agente etiológico dessa doença, como ela se desenvolve do ponto de vista fisiopatológico, aspecto da epidemiologia, está vendo aqui mais em crianças, mais em indivíduos jovens e adultos, jovens e crianças, e como é que se expõe a risco, né, para essa infecção, como o vetor na residência, a proximidade com os reservatórios também, como o cão, a forma, o time, é uma doença crônica, os sintomas e sinais que são mais frequentes, febre, hepatosplenomegalia, às vezes a hepatosplenomegalia muito pronunciada, né? Ter já uma ideia do que é que pode entrar no diagnóstico diferencial dessa doença, né? E exames e aspectos como exames complementares, né? As alterações hematológicas que acontecem. Sempre interessante quando se tem informações, dados, do valor diagnóstico de cada uma dessa informação, não apenas da sensibilidade e especificidade, tanto dos dados clínicos, mas também de dados, às vezes, dados laboratoriais que vão ajudar no diagnóstico, e usar essas informações como a likelihood ratio, né? Que pode ser advinda e ser calculada quando os trabalhos não mostram através da sensibilidade e especificidade. Nós vamos destacar essa importância de se guardar mentalmente, quando eles existem, as chamadas likelihood ratio, porque vai ser importante no raciocínio clínico probabilístico, né? E já tem dentro do script da doença, já o médico tem informações sobre como que trata, no caso de ser Kala-Azar, como é que realmente esse paciente seria tratado. Aqui está um outro exemplo de script, no caso é um script de pneumonia adquirida na comunidade. Então, um script desse vai ser incorporado, né, a mente do clínico, né, isso vai ajudar, né, se ele se defronta com o paciente e essa possibilidade diagnóstica ela é levantada, mais levantada porque ele conhece o script, né? Então a infecção do trato respiratório inferior, né, ela é frequentemente causada por streptococcus pneumonia, temos aspectos da epidemiologia, né, que dá idade, quer dizer, os indivíduos idosos tendem a ter quadros mais graves, tem uma infecção viral, né, a presença de uma infecção viral prévia, isso predispõe, né, então o time, a instalação é aguda, né, há sinais e sintomas que são mais característicos, ele vai ver, olha, o script já diz que pode variar, vai desde uma pneumonia leve até quadros mais graves, né, de apresentação, como é que se apresenta o laboratório, a imagem, né, o raio-x de tórax, como é que
mostra um filtrado lobar, na radiografia do tórax, e também já, se isso é uma pneumonia comunitária, pensar já com o tratamento recomendado nesses casos, né? Bom, erro diagnóstico é um problema altamente relevante da prática clínica e da saúde pública, que erro diagnóstico é uma causa importante de mortalidade, de mortalidade, principalmente em pacientes internados, né? As causas de erro diagnóstico, tem aqueles diagnósticos que são considerados erros sem culpa, né? Ocorre quando falta informação, doença silenciosa, ou está ainda em estágio muito inicial, ou se apresenta de forma atípica. Mas, embora o nome esteja erro sem culpa, lembrar que um caso de difícil diagnóstico é interessante e recomendado que o médico converse com outros colegas que podem ter mais experiência num caso como esse, né? Mas então, de forma que mesmo sendo uma situação em que poderia causar um erro, assim, o erro não foi sem culpa, mas na verdade bota sem culpa entre aspas, porque ele tomou todas as precauções de buscar mais informações, pegar uma segunda opinião, por exemplo, né? Os erros do sistema, né, são aqueles erros em o diagnóstico pode ser atrasado. O atraso do diagnóstico, de tomada de decisões, quando as decisões poderiam ser tomadas anteriormente, né, se não existisse um erro. O que é que a gente chama de erro de sistema? O diagnóstico, por que atrasou o diagnóstico? Atrasou ou que o diagnóstico não foi feito, quer dizer, o paciente teve uma evolução fatal, por exemplo, né? Não foi feito porque as imperfeições do sistema levaram a que uma informação de um teste diagnóstico, por exemplo, no laboratório, não fosse colocado no sistema em tempo hábil, por exemplo, né? Ou o formulário, o prontuário médico não é de boa qualidade, né? Então, a comunicação entre as equipes, entre os profissionais que cuidam do caso do paciente, não tomaram as decisões adequadas por faltar determinadas informações. Seriam erros do sistema, não diretamente relacionados com o médico, mas aonde ele está inserido na sua prática. E aqui vem chamados vieses cognitivos. Esses, sim, dependem das limitações do processo humano. São erros do pensamento, erros na coleta ou interpretação de dados, no conhecimento incompleto. E aqui está a lista dos vieses que são mais comuns. O chamado viés de disponibilidade, o viés de ancoragem, o viés de confirmação, o viés de fechamento precoce. Vamos ver cada um deles. O viés de disponibilidade, que inicialmente se refere à tendência de se levantar como possível diagnóstico aquilo que está mais fresco na sua cabeça, né? Porque você viu, por exemplo, recentemente um paciente com a doença, com a doença foi diagnosticada, e você vê um paciente, posteriormente, que tem um quadro clínico semelhante, de alguma forma. Essa doença pode ser, inclusive, uma doença rara, né? Mas como você viu recentemente, o clínico ele pode pensar mais rapidamente nessa possibilidade, porque está mais recente na sua memória, está mais fresca na sua memória. E se ele não desenvolve aquele processo de pensamento probabilístico e pensa em outras possibilidades, né? Pode não ser essa condição, ele pode realmente causar um viés, né? De um erro diagnóstico incorreto, né? O viés de ancoragem, né? Então, esse aqui, né, seria a tendência de fixar, ancorar em algumas características do paciente. Por exemplo, imagina assim, a paciente refere de que está com falta de ar, está com dispneia. E assim ela informa de que tem a perna dela, o membro inferior, né, depois que ela sofreu um acidente, né, de carro, teve uma fratura na perna, já faz algum tempo, né, que ele é demacia, por exemplo, é demacia e tal, né.
e está apresentando esse quadro de dispneia, e ela é atribuída logo de pensamento do médico, assim que fosse um quadro de trombose venosa, e esse paciente desenvolveu tromboembolia pulmonar. Então ele se detém nessa possibilidade diagnóstica e não é detalhar, não se detalha, por exemplo, em outras possibilidades, por exemplo, né? E pode realmente ter errar. Se ele se detalhasse, por exemplo, mais nessa paciente, iria ver o seguinte: bom, essa mulher, né? Ela pode ter outras razões para ter essa falta de ar, inclusive que ser um processo que esteja envolvendo diretamente o pulmão ou pleura, né? E ele pode passar no exame físico, não detalhar, de que esse paciente, por exemplo, no exame de gânglios, por exemplo, ele veria que essa paciente tem gânglios axilares, né? E que tem que ela apresenta, se palparia uma massa, por exemplo, na mama, né? Na verdade, no final, essa paciente teria um câncer de mama com metástase, por exemplo, para a pleura, o que seria a razão da falta de ar dessa paciente, seria pelo derrame pleural. Né? O viés de confirmação. O viés de confirmação está aqui a situação que o médico ele erraria, porque ele tenderia a buscar informação sempre que confirmasse uma determinada doença que entrou na mente dele como sendo uma possibilidade diagnóstica maior. Então ele procura confirmar, mas ele não busca informações que poderia reduzir a probabilidade dessa doença e se pensar em outras possibilidades de doença também. Então isso pode gerar um viés. E outro aqui, o chamado fechamento prematuro do diagnóstico, né? Essa é a causa mais frequente de erro diagnóstico, né, por viés cognitivo, seria fechamento precoce. Esse viés consiste em considerar que já concluiu o diagnóstico é esse, e você aí passa a não ter mais inclinação, interesse em investigar outras possibilidades. Então, esse fechamento prematuro é considerada a causa mais comum de viés cognitivo. Então, você vê que outros de viés, ele contribui para o viés de fechamento, né? O viés de fechamento prematuro. Então aqui está a recomendação, em passar isso para os estudantes. Nunca pense apenas em uma possibilidade diagnóstica para explicar um problema. Você tem um problema do paciente, mas esse problema não é o diagnóstico final. Então, que possibilidade diagnóstica você teria? Então não pense apenas em uma possibilidade diagnóstica e feche essa possibilidade aqui como se fosse realmente o diagnóstico do paciente, né? Pense em outras, né? É até recomendado do ponto de vista de aprendizado que pense pelo menos 3, né? E pense nos scripts de cada uma dessas condições. Nós explicamos o que significa script da doença e compare os scripts, né? Compare os scripts. Bom, aqui nós vamos falar mais especificamente sobre o processo do raciocínio diagnóstico. Aí a gente vai cair mais no processo do raciocínio diagnóstico probabilístico também, né? Bom, aqui nessa figura, né, sobre o processo do diagnóstico, tem vários pontos que nós vamos nos detalhar mais posteriormente, né? Mas aqui, né, começando, o conhecimento médico é fundamental, né? Ter conhecimento que vem desde disciplinas mais básicas, como a anatomia, como a fisiologia, né? Esse ponto aqui, importante, né? Começar a conhecer o que seriam scripts de doença. Eles vão ser ativados no momento que a gente vê já nas informações, nas queixas iniciais do paciente, se ele tem dor, se ele tem febre, né? Quais informações que você vai buscar, né? Porque você já começa a pensar em possibilidades, né? Se essa dor se localiza onde? É no tórax, se essa dor se localiza em abdômen, né? Um processo, tem esses aspectos aqui da chamada representação de problemas, nós vamos nos deter também sobre esses aspectos, quer dizer, você vai fazendo síntese desse caso, síntese mentais em cada ponto, né, e representando o que é que realmente isso significa. A gente vai mostrar o que significa uma representação de problema, né? Os scripts já falamos, então tem os scripts, tem a representação de problemas, tem que você vai trabalhando
né, com probabilidades, né? Pré para pós, pós se torna pré para a próxima informação. Então, problemas são sintetizados, tem a síntese do caso. É importante de que em um caso complexo existe a capacidade de fazer uma síntese, né, que vai sendo feita com sua forma de representação de problemas, né, ao longo da coleta. Essa síntese pode ser no prontuário, ela ser escrita, né, com os dados clínicos desse paciente colocados de uma forma sintética, né, para organizar melhor o seu pensamento, né, e ser colocado depois com uma lista de problemas, né, com aquelas características que nós falamos inicialmente, do que é que significa um problema e tal, né. Então, isso vai ajudar o indivíduo, o estudante, né, a trabalhar na organização. No prontuário é interessante porque ele escreve no prontuário, né, da sua formulação diagnóstica, sempre recomendando, quer dizer, se não existe um diagnóstico final, se pensa em mais de uma possibilidade diagnóstica, né, queria chamar a atenção aqui, já aproveitando, o que seria o SWOP, né, a organização da informação durante a evolução do paciente, né? Lembrando que o processo de raciocínio clínico ele se prolonga, né? Até você resolver o problema do paciente, chegar a um diagnóstico, tratar o paciente, você tem uma evolução, né? E esse modelo do SWOP ele é muito recomendado, né? Nós vamos falar sobre ele aqui, né? Nessa apresentação sobre raciocínio clínico, né? Você vê que novos problemas podem aparecer, né? E essa é que é acrescida essa lista de uma forma acumulativa, né? E você sempre está reformulando o seu pensamento diagnóstico. Voltando aqui para a representação do problema. Então, a gente tem o problema clínico deve ser a certeza, deve ser relevante, e o problema, e um diagnóstico conclusivo já é o problema. Agora, a representação do problema trazido nessa figura do processo que nós colocamos antes aqui, está uma parte dele com uma coisa tão importante, a representação do problema, uma síntese que vai sendo trabalhada e modificada ao longo do processo de raciocínio clínico, né? Então aqui está sumário de uma sentença, né? Pode ter duas representações de problema, mas elas representadas assim, quer dizer, de tipo uma sentença, integrando características dos pacientes com problemas e achados do caso com qualificadores semânticos. Aqui está um exemplo de qualificadores semânticos: agudo ou crônico, doloroso ou indolor, produtiva ou não produtiva, por exemplo, caso de tosse, insidioso ou súbito, proximal ou distal, mono ou poli, pode ser, por exemplo, aqui pode ser para artrite, por exemplo, né? Uma dor articular, uma artrite, monoartrite, poliartrite, ser unilateral ou bilateral, ser recorrente ou ser isolados. Apenas são exemplos de qualificadores semânticos. Trazendo um exemplo aqui, né, desse artigo de Bowen, né, que eu sempre recomendo a estudantes, a professores, leiam esse artigo. Aqui tem né, caso clínico, paciente, 54 anos de idade, referindo que quando foi dormir na noite anterior estava bem e acordou na madrugada com intensa dor no joelho esquerdo, negou febre, é um dado importante, né? Esse dado negado. O paciente relatou que apresentou episódios anteriores de dor no joelho há 9 meses e há 2 anos. Então já está dando a ideia aqui que vem ter uma coisa aqui, recorrente, né? Recorrente, né? A dor se manifestou de forma aguda, mas você está vendo que ele teve outros episódios de dor, né? Mas a dor da noite anterior foi a pior dor que o paciente já sentiu, né? E com exceção desses episódios de dor isolados, né, o paciente dizia se sentir bem. Então aqui de imediato você pode já colocar o problema todo no joelho esquerdo. E a representação do problema? O início agudo de uma dor monoarticular, foi apenas no joelho esquerdo, recorrente, porque ele voltou a ter episódios, ele está tendo agora, mas teve há 9 meses,
e teve também há 2 anos. Então ela é recorrente, essa dor, em um homem de meia idade, tá aí a característica, né? A outra característica aparentemente saudável, excetuando os episódios de dor. Então está aí representado, né? E qual a importância de se fazer a representação de um problema, né? Para a nossa mente. A representação do problema vai ativar scripts de doença, né? E nós vemos o script, por exemplo, ativou aqui, por que ativou o script de gota? Vamos ver depois no script de gota, né? Uma crise aguda de gota. Você tem esses aspectos, etiologia, e fisiopatologia, epidemiologia, como é o timing de gota, as manifestações clínicas, e já pensando na possibilidade de tratamento, caso realmente venha esse diagnóstico de gota venha a ser comprovado. Lembrando que a própria resposta a um tratamento funciona também como dado diagnóstico, de probabilidade diagnóstica em algumas circunstâncias. Aqui está a representação de um script de gota que foi ativado quando foi elaborada aquela síntese da representação do problema, né? Então, vai lá a etiologia, né? O que é que determina uma crise de gota? Gota tem relação com cristais de ácido úrico. Crises costumam ocorrer com modificações abruptas do nível de ácido úrico. Tem aqui os fatores contribuintes, que poderia ainda aumentar a probabilidade de ser crise de gota, bebidas alcoólicas, alimentos risco em proteína, início de tratamento com diurético tiazídico, né? Tem os aspectos epidemiológicos, né? Okay? Alguns até fatores, eu posso até trazer para cá, que alguns fatores que a gente coloca da etiologia, né? Se estão presentes alguns desses fatores também, ele vai funcionar como um fator de risco também, né? Então está dentro também da epidemiologia. A rapidez, a evolução, crises agudas pode ocorrer, evolução crônica com recorrências, então é uma coisa que caracteriza, já ajudou a ativar quando se fez a representação do problema no exemplo daquele paciente, que sintomas, sinais são mais frequentes, né? A ausência de sintomas que faz reduzir a probabilidade de gota e tal, né? Então, normalmente, que é monoarticular, podendo evoluir para poliarticular, né? E aí vai os sinais inflamatórios, se existe tofos gotosos, isso vai aumentar a probabilidade de gota, né? E aí seriam os sinais e sintomas. Exames complementares, lembrar que o ácido úrico aumentado é importante, mas pode estar normal, né? Cistos ósseos sem erosão pode ser visto na radiografia, e já pensando no próprio tratamento também, né? Anti-inflamatório não esteroide, corticina, corticosteroide. Muito bem. Bom, como nós falamos, você não vai pensar numa doença, não, e esquecer, quer dizer, né, não vai fechar prematuramente um diagnóstico sem você ter uma evidência conclusiva e sem pensar em outras condições, inclusive condições que não podem ser esquecidas, né? Esquecidas. Estou colocando aqui no próprio artigo do Bowen, foi colocado aqui, né? Gota, nós já falamos, foi ativada assim inicialmente. Tem condições que não podem jamais ser esquecidas, como, por exemplo, a artrite infecciosa, né? Não tinha febre, mas a artrite infecciosa é pensada por causa da gravidade de artrite infecciosa, ela colocou também osteoartrite. Então, vamos ver aqui, né? O importante agora é você realmente comparar esses scripts dessas condições, né? Para trabalhar com probabilidade diagnóstica até você, se possível, fechar esse diagnóstico, né? Bom, essa figura é do artigo da Bowen, comparando, quer dizer, você está vendo aqui essas 3 condições que nós falamos, a gota, a doença, a artrite infecciosa e osteoartrite, usando diagrama de Venn. Nós traduzimos, vamos mostrar no próximo slide, não é? Mas eu quero chamar a atenção do que ela chama aqui, né? De achados definitivos e achados discriminantes. Ok, então eu trouxe para cá, traduzido,
essa figura, né, representada em diagrama de Venn. Eu vou partir aqui dessa representação de problema, início agudo do monoarticular recorrente, em um homem de meia idade sem os problemas. Então, foram ativados scripts de gota, de artrite infecciosa e osteoartrite. E aqui nós estamos vendo, usando esse diagrama de Venn, onde é que existe interseção, secção, quer dizer, de modo geral, que você tem a representação do problema, né? E você tem aqui esses achados chamados de achados definidores. Você está vendo aqui que do monoarticular, né, ela corre gota mais artrite infecciosa também, né? Quer dizer, mais frequente. Não quer dizer que, por exemplo, gota artrite infecciosa pode ter mais de uma articulação, mas o mais frequente, né, então, eles seriam achados definidores. E o que é que seria diferente de um achado discriminante? Ele é mais, vamos dizer assim, mais específico de uma determinada condição, né? Se ela se representa de uma forma aguda e recorrente, quer dizer, essa história, esses dados são muito mais condizentes com a crise de gota do que com a artrite infecciosa, né? Tirando a condição de recorrência seria mais em gota, né? Já no caso, então aqui seria um achado mais discriminante, quer dizer, mais comum do sexo masculino, mas, claro, pode acontecer também no sexo feminino, né? Mas a artrite infecciosa, a febre, né? Febre, né? Juntamente com um achado único, também pode levar em consideração essa possibilidade. Além de que, quando a gente olha essas três aqui, essa é um que não pode esquecer dela, né? Pelo prognóstico sem tratamento antibiótico, né? Esse doente pode realmente ter articulação muito alterada, né? Com um processo infeccioso não debelado, né? E no caso o achado discriminante para a osteoartrite, né, mais tendência poliarticular, com declínio dessa função, né? Então, essa comparação vai ser importante, né, para definir probabilidades diagnósticas, né, e como é que a gente vai encaminhar esses casos, esse paciente no que diz respeito à busca de diagnóstico e início de tratamento. Bom, então vamos voltar à nossa figura do processo do raciocínio clínico, né? E que nós destacamos a importância da representação do problema, né? Nós destacamos a importância dos scripts da doença. Nós trabalhamos aqui com probabilidades, probabilidade pré-teste, transformada em probabilidade pós-teste, que passa a ser a pré-teste para as informações seguintes. Uma dificuldade, principalmente de quem está começando a aprender medicina, né? E o professor tem um papel importante nesse aspecto do estudante pensar probabilisticamente, né? Esse trabalho, esse artigo de Meadow, fez o seguinte, quer dizer, usando o teorema de Bayes, quer dizer, trabalhando basicamente assim como usando probabilidade diagnóstica, né? E traz esse quadro aqui que acho de grande ajuda, principalmente para o estudante, né? Colocando probabilidades tipo muito alta, né? Intermediária, baixo, muito baixa, né? E o correspondente muito alta, sendo muito provável, muito baixa, sendo muito improvável, e assim por diante, né? Então nós vimos aqueles contrastes trabalhando com os scripts, né? A representação do problema, usando os qualificadores semânticos, depois a gente ativando scripts. Então vamos... o que seria uma condição, por exemplo, probabilidade intermediária, por exemplo, daqui ficaria uma probabilidade em torno de 34% a 26%. Você tem achados que são muito compatíveis com a doença, que eles não são aqueles achados que pode ser... Você não tem um achado, digamos assim, discriminante da doença, né? Mas todos eles são compatíveis com a doença, mas alguns não são muito frequentes, não são específicos. Não tem um achado que rejeite, né? Então, ficaria numa probabilidade intermediária, né?
Você vê o que seria uma probabilidade muito baixa, né? Você tem achados que tendem a rejeitar a presença da doença, né? Se você tivesse, digamos assim, um paciente, imagina assim, ele tem um quadro de artrite, né, monoarticular, mas ele tem uma febre alta com calafrio, né? E você tem um ponto ou outro de infecção desse paciente, né? Que poderia ser uma disseminação, por exemplo, hematogênica do problema. Quer dizer, esse achado vai falar contra, ele é artrite por gota, ele vai ser muito mais, levar muito mais a você pensar no artrite infecciosa, imagina. Então, a probabilidade de artrite gotosa seria muito baixa, seria realmente reduzida, muito baixa, quase que você rejeitar, quer dizer, toda a sua atenção vai ser dada para uma artrite infecciosa, nesse caso desse paciente, né? Por outro lado, se você tiver achados, quer dizer, exatamente o inverso, né, aqui na muito alta, né, os achados são todos compatíveis com a doença, não tem achados que rejeitem, tem achados específicos, né? Tem aquilo, né? Você teve uma dor aguda em articulação metacarpofalangiana desse paciente, né? Isso vai distinguir dos demais, né? O paciente não tem febre, né? E o paciente tem dor recorrente, quer dizer, e é homem ainda, você vai colocar essa probabilidade realmente bastante alta, mas, né? Muito bem. Então isso ajuda, né? Já partir, porque quando você vai trabalhar com outras informações, né, que podem ser ainda clínicas, né, do exame físico, tal, depois dos exames complementares, você já parte dessa ideia de que probabilidade você colocaria, que seria uma probabilidade pré-teste, por exemplo, pré-teste em relação a outras informações que virão. E aqui traz, né, uma parte da figura do processo, né? Um ponto que é muito interessante, a gente estimula que se o estudante procure informação que dê para ele, por exemplo, informação sobre as likelihood ratio, esse termo que é em inglês. Eu sempre recomendo ao meu estudante que não procure traduzir esse texto, embora você tenha razão de verossimilhança, outros falam de razão de probabilidade. O termo é em inglês, né? O termo é o que se vai achar nos livros, tem uma sigla, né? LR, muito fácil realmente de gravar, e a gente falar na enfermaria, no ambulatório, nas aulas, qual é a LR, né? Quando o teste em 2 níveis, se é positivo, se é negativo, a gente vai conversar na parte 2 dessa conversa, mais sobre likelihood ratio, insistindo, e são informações importantes. E essas informações, sobre a LR, podem ser trazidas por scripts de doença, né? Como os dados clínicos e laboratoriais, o que é que eles ajudam. E se você tem informação da LR, vai lhe ajudar a transformar uma probabilidade, por exemplo, pré-teste, numa probabilidade pós-teste, e a gente vai trabalhar com isso com vocês. E quando isso é uma coisa que você vai incorporar à sua mente, né, o seu raciocínio clínico. Você não vai parar, quando você está vendo o doente, a parar para fazer uma conta matemática, né? Mas se isso já está dentro da mente de vocês, qual é importante o likelihood ratio, né? E vocês trabalharem e ver uma LR de tanto, quanto ela realmente pode impactar na sua probabilidade, isso é muito importante, isso é muito importante. Bom, antes de concluir essa parte 1, eu gostaria de introduzir o que seria o SWAP, né, que a gente está colocando como um ponto realmente importante no raciocínio clínico, né? O SWAP, ele entra nos dados evolutivos, tomando em consideração os problemas, vocês vão ver, os problemas ativos do paciente, né? Vou dar um exemplo aqui, no próximo slide, do que seja de um SWAP, por exemplo, de um paciente. Bom, no SWAP, está aqui o nome, essa sigla SOAP, o S diz respeito aos dados subjetivos, O dados objetivos, dados de exame físico e dados de exames complementares, né? A avaliação, ponto importantíssimo, porque você aí vai rever os dados do paciente e dizer assim, olha, nesse momento, nesse ponto, o doente pode estar 3, 4 dias depois que você internou um paciente, por exemplo, ou 2 meses após o que você viu um doente no ambulatório, né? Como é que se vê esse paciente agora, né? Melhora,
chegou um diagnóstico, fechou um diagnóstico, aparece outro problema e tal, isso vai ser avaliado aqui a situação do paciente, depois os planejamentos, o que é que está sendo planejado para esse paciente, né? Para esclarecimento do diagnóstico, para você monitorar uma determinada complicação relacionada ou com a doença ou com o tratamento e tal. E a gente pegou aqui um exemplo aqui no paciente que tinha com problema de insuficiência cardíaca, vocês vão ver que por que esse problema passou a ser chamado de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Vocês estão imaginando que antes não podia dizer isso, agora está podendo dizer, porque teve o ecocardiograma para poder mostrar que a fração de ejeção estava reduzida. É hipertenso, tem diabetes, tem insuficiência renal. Quer dizer, são os problemas listados. E você tem, pergunta ao paciente, né, em relação a esses problemas, como é que ele está? O paciente se sente bem, está em acompanhamento, está melhor, refere que anda na enfermaria sem falta de ar, né, importante por causa da insuficiência cardíaca do doente e tal. Os dados objetivos, está aqui referida, pressão arterial, como é que está, o pulso do paciente, frequência respiratória, terceira bolha, foi um dado importante, inclusive, para fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca desse paciente e tal. O ecocardiograma, né? Foi um dado que permitiu dizer que a fração de ejeção estava reduzida. Então, aqui, dados objetivos. Laboratório está aqui. Ureia, creatinina, está aí, ok? Aqui está a avaliação. Como é que você vê esse paciente confirmado que a insuficiência cardíaca é do tipo de fração de ejeção reduzida? A creatinina tem de 1,2 mg por decilitro e aumentou para 2, mas não é possível concluir se aumenta a creatinina por lesão renal aguda ou se esse paciente já tem doença renal crônica. Não pode e tal. E o planejamento está aqui, né? Você falando sobre o tratamento, vai manter insulina, guiada pela glicemia capilar, né? E você vai introduzir tais medicamentos, você vai pedir tais exames para o paciente, está dentro do plano do paciente. Bom, para finalizar essa parte 1, vamos lembrar alguns pontos aqui que nós vimos aqui. Falamos da importância da representação do problema, né? De sintetizar. A gente vai transformando aqui em várias versões dessa representação do problema, enquanto a gente vai coletando dados do paciente. Falamos da importância dos scripts de doença, né? Falamos no diagnóstico probabilístico, a importância de transformar probabilidades, né? Pré-teste, pós-teste, e para isso a gente usa das informações que vão sendo coletadas e depois, quando chega em dados de complementares também. E aí aproveitamos para destacar a importância das LR, dos Likelihood Ratio, né? Então, mostramos isso importante na hora que a síntese do caso, a representação de problema, né? Isso vai ajudar a formular o diagnóstico do paciente, né? Formular o diagnóstico do paciente, aqui. E destacamos o papel, já fizemos essa introdução, depois a gente chegar na questão realmente do prontuário médico, a gente realmente vai voltar a isso aqui, da importância realmente do SOAP. Quer dizer, então fica esses pontos aqui, já assim, de início nessa parte 1, depois realmente vai trabalhar com vários pontos aqui. Na próxima parte 2 a gente vai realmente colocar aqui exemplos de Likelihood Ratio, e como isso vai ajudar, por exemplo, na formulação diagnóstica, em termos de probabilidades, né? Falamos aqui também dos erros, introduzimos os erros diagnósticos. Eu queria assim, enfatizar em erro do sistema, só um aspecto, até porque a gente vai trabalhar com a questão do prontuário, que uma fonte de erros é o modelo de prontuário. Então, um prontuário que é desorganizado, não informa bem, ele pode gerar erros importantes dentro do sistema. Para a própria pessoa que lida com o prontuário, mas para as outras pessoas também que precisam de informações adequadas e de fácil acesso e corretas para realmente tomar decisões. E os viéses cognitivos, trouxemos esses mais importantes: disponibilidade, ancoragem, confirmação, fichamento prematuro. Eu acho importante o professor realmente enfatizar esses pontos, mostrar na hora que está discutindo o caso, possibilidade de realmente de erros dessa natureza e as precauções que nós devemos tomar para realmente evitar esses erros no raciocínio clínico. Bom, então ficamos por aqui na parte 1 e posteriormente iremos trazer a parte 2. Então, até mais.